Olá, tudo bem? O meu trabalho nesse canal ele tem uma série de motivações, alguns prazeres e eventualmente alguns desgostos, mas ele também é um exercício de superação da vergonha, né? De verdade, eu revendo hoje algumas coisas publicadas por Chico Xavier e reconhecer que eu levei isso a sério dá uma certa vergonha, né? Então isso é um bom exercício relembrar alguma dessas coisas. Então nesse vídeo eu vou citar apenas 10, para não tomar muito tempo, né? 10 passagens bizarras dos livros em que Chico Xavier assinou como André Luiz. Primeiro são os espíritos que comem, né? Uma coisa nunca antes imaginada. Em nosso lar os espíritos comem e bebem. Há até a narração de uma rebelião, né, ocorrida anos antes da chegada de André Luiz, por causa de comida. Os espíritos queriam carne, né? Mas o que eles comem normalmente, né, em nosso lar e em outras colônias, não é carne, né? São caldos reconfortantes e sopas fluídicas. Além dos caldos reconfortantes e sopas fluídicas, os espíritos mais maloqueiros, eles vampirizam almoços e jantares dos encarnados. Imagina, né? A mesa bem posta, família reunida, comendo ali, fazendo sua refeição, e um monte de espírito na volta ali dando uma chupadinha no teu prato. Que coisa, né? Sem falar nos espíritos que ficam nos matadouros, chupando o sangue dos animais abatidos. E olhando isso hoje é engraçado, porque eu não conheci ninguém até hoje, né? Nunca ouvi falar de alguém que chupa sangue de bicho, né? Será que o cara morre e de repente muda o paladar? Claro que a ideia sugerida no livro, isso é narrado no Missionários da Luz, se não me engano, a ideia sugerida é que os espíritos estão viciados em energias densas, né? Energias vitais densas, mas chupar sangue fluídico de boi? Chico Xavier propõe que as pessoas morrem e permanecem com as mesmas necessidades devido ao atraso moral e ao apego às coisas materiais. Eu até via alguma lógica nisso, mas esperem um pouquinho, né? A alimentação não é, de modo algum, o nosso maior apego material. Claro que há exceções, né? Tem pessoas que são viciadas em comida, né? Mas, de um modo geral, não. Se nós desencarnamos e continuamos sentindo fome, é de imaginar-se também que permaneçamos sentindo desejo sexual, por exemplo. Será que ninguém se pegava lá em nosso lar? Até tem um livro que também é atribuído a André Luiz, chamado O Abismo, né? Não foi psicografado por Chico Xavier, né? Esse é o Rafael Américo Ranieri. Ele sequestra o André Luiz do Chico e conta um monte de histórias, digamos assim, proibidas para menores, né? Vai ver, quem tem tesão vai para o abismo e quem tem fome vai para nosso lar. Deve ser uma coisa mais ou menos assim. O segundo ponto, né? São os espíritos ovoides. Numa mostra de imaginação fértil, Chico Xavier inventou que o espírito que é muito, mas muito chinelão, ele perde o seu corpo astral e se transforma num ovoide, né? Um espírito em forma de ovo, catatônico, sem sinal de vida. Isso passou a ser chamado, entre os estudiosos chiquistas, como o fenômeno da segunda morte, né? E gerou um debate nos grupos de estudo mais avançados se essa situação seria permanente ou não. E aí tem aqueles mais entendidos, mais estudados, né, que sustentam que a forma de ovo é, na verdade, o formato do corpo mental, né, já que ele perdeu o corpo astral que tem a forma humana. Esses espíritos são usados, segundo a literatura, né, são usados por obsessores poderosos para causar doenças nas pessoas. Eles juntam ali 2 ou 3 ovoides e grudam eles na pessoa que querem prejudicar. E os médiuns mais top, né, nos grupos de atendimento espiritual, eles costumam ver ovoides grudados nas pessoas doentes que buscam tratamento. Número 3 são os espíritos que dormem. Ainda em nosso lar há as câmaras de retificação, né? Onde os espíritos mais materialistas
Aqueles que acreditavam que iriam morrer e dormir eternamente, né? Eles iam ali dormindo por tempo indefinido, sempre merecendo cuidados da equipe de Andrés Luizes, né? Cuidados estes que consistem em passes fluídicos, sempre, né? É sempre bom lembrar que Chico Xavier era católico. Chico Xavier lia muito sobre o catolicismo popular e sobre as biografias de santos, chamados livros de santos, né? Isso de imaginar espírito que dorme, espécie de múmia espiritual, certamente é uma herança católica, né? Que popularmente prega que os espíritos dormem e depois são ressuscitados. O 4 aqui é até meio nojento, né? Larvas devoradoras de testículos, né? No capítulo 3 do livro Missionários da Luz, André Luiz vai com o instrutor Alexandre até um centro espírita para ver como funciona a coisa vista do lado de lá, né? Do lado dos desencarnados. A certa altura, Alexandre mostra um cara, né? Que está lá no centro espírita e diz para o André Luiz, assim, repare no aparelho genital. Aí ficam os dois olhando para o tico, para o saco do cara, né? Botando defeito no coitado. Alexandre explica que o aparelho sexual do cara era tomado por larvas astrais que sugavam suas energias por causa dos seus desregramentos sexuais. Atenção você que fica pensando em sexo. Seus órgãos sexuais estão repletos de larvas. Eu entendo a preocupação com o sexo, de verdade. Muitos distúrbios emocionais são causados justamente por desequilíbrio, né, na área sexual. Mas será que a construção desse tipo de imagem, será que isso é uma maneira lúcida de alertar os incautos? Questão número 5. Mulheres belas e de conduta não cristã têm aparência astral de bruxa. Uma das maiores preocupações de Chico Xavier, preocupação essa exemplificada em vários livros, não só com o heterônimo André Luiz, né, mas sob outros nomes também, é com a conduta moral e principalmente com a conduta sexual da mulher. Isso foi uma grande preocupação de Chico Xavier. É compreensível, né? Além da cultura católica popular que dominava a sua psique, né? Supervalorizando a figura de Maria, mãe de Jesus, como um símbolo de pureza irretocável, Chico ficou órfão de mãe muito cedo e idealizou a mulher como um ser mãe, né? Como uma figura dócil e totalmente dedicada ao lar e à família. Uma amiga admiradora e apoiadora e também serva do marido, né? Que tinha como principal função a maternidade. Segundo Chico, as mulheres bonitas, de conduta moral duvidosa, elas são bonitas apenas fisicamente, pois astralmente são bruxas horripilantes. Vistas do lado de lá, elas são horríveis, assustadoras. A sexta questão que eu separei aqui é o aerobus, né? Ou aeróbus, né? O ônibus voador de nosso lar, que é um sucesso copiado por muitos autores chiquistas. Isso é uma daquelas coisas que eu nunca consegui levar a sério, totalmente a sério, né? Uma cidade astral com 1 milhão de espíritos que precisa de ônibus para transportá-los. A explicação é que muitos espíritos conseguiam volitar, né? Volitar é a expressão chiquista para designar o voo ou transporte dos espíritos sem auxílio exterior, né? Sai voando, né? Flutuando no ar. Mas, para que os mais atrasadinhos não se sentissem constrangidos, mesmo os que sabiam volitar andavam de ônibus voador, uma espécie de equilíbrio por baixo, né? Um nivelamento por baixo. Se eu estou nos primeiros anos escolares e já sei ler, escrever, eu sei somar e subtrair, eu não posso praticar esse aprendizado enquanto os coleguinhas não me alcançarem, né? O 7 é o sopro curador. Os espíritos de Chico Xavier, eles curam assoprando nos pacientes, né? Essa New Revelation, né, fez tanto sucesso que foi adotada por alguns centros espíritas, digamos assim, mais audaciosos. Eu digo audaciosos porque existe um cuidado nos centros espíritas para não haver contato físico na hora do passe.
né? Por exemplo, hoje com as denúncias relativas a João de Deus, né, que não era espírita, mas mantinha atividades congêneres, esse cuidado deve ser redobrado. E agora que eu estou gravando esse vídeo, tempos de coronavírus, provavelmente a grande maioria dos centros espíritas deve ter interrompido essas atividades, né? Mas o contato físico, né, mesmo que muito sutil na aplicação do passe, então é algo, se isso é algo a ser evitado, então imagine ficar soprando nas pessoas, né, ficando... Isso não impede que livros como tem um que se chama Passes e Curas Espirituais, de Venefledo de Toledo, em grande parte baseado na literatura espírita, não impede que livros como esse continuem a servir de base para os cursos de passe, com técnicas de sopro quente, sopro frio, sopro curto, sopro longo. 8. Eu tenho um livro que é uma coletânea de entrevistas com Chico Xavier. É esse livro aqui, ó. Aí na página 128 tem a seguinte pergunta: a ação negativa do cigarro sobre o perispírito do fumante prossegue após a morte do corpo físico? Até quando? Resposta: o problema de dependência continua até que a impregnação dos agentes tóxicos nos tecidos sutis do corpo espiritual ceda lugar à normalidade do envoltório perispirítico, o que na maioria das vezes tem a duração do tempo correspondente ao tempo em que o hábito perdurou na existência física do fumante. Quando a vontade do interessado não está suficientemente desenvolvida para arredar de si o costume inconveniente, o tratamento dele no mundo espiritual ainda exige cotas diárias de sucedâneos dos cigarros comuns, com ingredientes análogos aos cigarros terrestres, cuja administração ao paciente diminui gradativamente até que ele consiga viver sem qualquer dependência do fumo. É uma entrevista de agosto de 1978. Esse é o famoso cigarrinho fluídico, né? Eu imagino que com a agenda politicamente correta de hoje, seja considerado até um tipo de discriminação, né? Permitir cigarrinho fluídico, se não permitir também a cervejinha fluídica, né? E outros fluidos, né? A questão número 9, os espíritos que vomitam gosma preta e os outros têm que limpar. No capítulo 27 do best-seller Nosso Lar, os espíritos vomitam um vômito escuro e viscoso. A enfermeira Narcisa não dá conta de limpar e André Luiz ajuda ela. Quando eu era espírita, eu acreditava em Chico Xavier, mas eu pensava que esse tipo de descrição fosse uma coisa simbólica, né? Uma tentativa de explicar fatos que nós, encarnados, não somos capazes de entender. E hoje eu vejo que não. Eu vejo que é para ser isso mesmo, né? Uma coisa em tudo semelhante ao mundo físico, da maneira como nós estamos acostumados, como nós o conhecemos. Eu não consigo conceber hoje um bando de espíritos vomitando e os outros ali correndo para limpar, como se fosse assim uma grande mostra de caridade, de imensa boa vontade. Tu vomita e eu limpo. O que é isso? Eu não tenho mais acompanhado as novidades da literatura espírita. Talvez até já exista alguma coisa semelhante ao que estou imaginando nesse momento, né? De uns anos para cá, é cada vez mais comum pessoas que acabam valorizando mais os seus animais de estimação do que outros seres humanos. Será que não está na hora de publicar um romance mediúnico narrando as peripécias dos animaizinhos no astral, né? Daí uma pessoa que não gostava de cachorro morre, né? Vai lá para a colônia dos cachorros para aprender a gostar dos bichinhos, né? E aí fica bem feliz quando o cachorrinho faz um cocôzinho, para ele poder juntar, né? Daí o cachorro faz cocô, ele vai lá junto com o cocô feliz, né? Daí o cachorro vomita, ele limpa o vômito do cachorro, né? Bem faceiro. Questão número 10. Os Guardiões da Alcova.
O capítulo 13 do livro Missionários da Luz trata da reencarnação do espírito Segismundo. Esse Segismundo, na reencarnação anterior, ele tinha matado, né, o rival, o homem com quem ele disputava a mulher, matou o rival para ficar com essa mulher. Agora ele iria reencarnar como filho do homem que ele matou e filho da mulher por quem ele havia matado. Olha quanta ideia isso bota na cabeça de algum jovem, de alguém que tem a diferença com o pai, né? Já fica, lê um livro desses, fica imaginando um monte de coisas, né? Vai pensar que na reencarnação anterior eles foram rivais e um matou o outro. Por que não? Se Chico Xavier está dizendo ali. Mas esse capítulo não traz, ele apresenta uma revelação assim importantíssima, né? O casal não está só na hora do sexo, sempre ele está rodeado das companhias espirituais que cada um deles atrai, né, com os seus desejos e com as suas condutas. O casal pensa que está lá na boa, né, no momento íntimo, mas está cheio de gente transparente ali participando da festa. Uma espécie de sexo grupal interplanos. A não ser, é claro, que o casal seja santo ou que pelo menos a mulher seja santa, né, como são as heroínas dos livros de Chico Xavier, que sofrem caladas, que aturam tudo que é tipo de desaforo do marido e passam dia e noite em oração. Neste caso, então, ficam dois guardinhas na porta, né, do lado de fora da porta, cuidando para não vir nenhum espírito tarado. São os guardiões da alcova, né, que prestam um importante serviço espiritual. Nas palavras de Chico Xavier, semelhantes momentos do tálamo conjugal são sublimes e invioláveis nos lares em bases retas. Cuidado, se o seu lar não for em bases retas, já sabe. Tem transparente observando ali, até participando. Nós temos que ter cuidado, sim, com o que pensamos e com o que desejamos. Claro que sim, sem dúvida alguma, isso é muito importante. Nossa mente é semelhante aos algoritmos do Google e do próprio YouTube, né? Nos oferecem sempre mais daquilo que procuramos. Mas temos que ter cuidado especialmente com aquilo em que resolvemos acreditar. Muita força e paz para você.